Nesse episódio 12, a gente vai fazer uma reunião de todos os episódios anteriores até aqui gravados, mas seguindo uma outra ordem, seguindo a cronologia da obra do Bob Dylan. Porque os episódios foram gravados, por exemplo, o primeiro foi sobre a música que foi lançada, o Murder Most Fall, o segundo sobre o novo álbum dele, e na verdade esses acontecimentos são os últimos da carreira dele, né? Esses que aconteceram por último. Então agora a gente vai fazer um episódio grande e seguindo a cronologia, assim, 63, do começo da carreira dele e juntando tudo. Tem gente que gosta de ouvir podcast grande e tem gente que não, que gosta de ouvir podcast pequeno. E eu acho interessante, assim, ter, assim, até pra mim mesma, assim, um episódio que reúna todos. Então agora nesse a ordem tá trocada e seguindo a cronologia da obra do Bob Dylan. Espero que vocês gostem. Eu vou falar sobre uma apresentação do Bob Dylan de 1964 que aconteceu em Nova York, no Philharmonic Hall. O site do Bob Dylan é muito organizado e uma parte dele apresenta todos os shows assim por datas. Então, se você clica em 1960, aparece as datas dos shows. Em 1960 ele só se apresentou 2 vezes e aí você clica lá e aí diz as músicas que ele tocou naquela época. É realmente impressionante como ele consegue ter tudo isso bem documentado, né? Então ele começa a carreira dele em 1960. Ele se apresenta em 1961, 1962, 1963 e a gente chega em 1964 e 31 de outubro de 1964, apresentação aqui sobre a qual eu vou falar hoje, e ela começa justamente com essa canção The Times They Are Changing, que é uma canção que é o nome de um álbum dele que é lançado também nesse ano em 1964. O show anterior tinha sido em Boston e ele também abriu o show com essa música. Mesma coisa em Filadélfia, em setembro. Então, esse ano de 64, ele sempre abria os shows dele com essa canção The Times They Are Changing. A canção The Times They Are Changing, ela se tornou, junto com Blowing in the Wind, um hino assim dos anos 60, né? O Kennedy tinha sido assassinado no fim de 63, tinha toda uma contestação em torno da Guerra do Vietnã, era um movimento assim pelos direitos civis, então ela se tornou assim um hino, todo mundo cantava essa música e ela movia, era uma direção assim em torno da mudança. Esse show de 64, no Philharmonic Hall, ele tá totalmente gravado no álbum do Bob Dylan, The Bootleg Series, volume 6. Ele pode ser escutado assim na íntegra. Esse show foi um show super importante, porque ele tava assim, foi dito na época que ele foi visto assim como um signature of hip, quer dizer, ele atraiu as atenções, ele chamou uma tendência no modo de vestir e ele cantou 17 canções, algumas antigas, outras novas, 3 delas ele se apresentou com a Joan Baez e ele tava assim super moderno, super chamando a atenção. E esse show assim marcou uma explosão para a qual ninguém estava preparado, né? Acho que nem ele mesmo estava preparado para o que aconteceria depois desse show no Philharmonic Hall em 1964 em Nova York. A época estava fervendo, né? O presidente Kennedy tinha sido assassinado menos de um ano antes. Tinham sido assassinados os 3 ativistas que faziam a campanha pelo registro de eleitores negros, né? Os James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner, de 21, 20 e 24 anos, que eles foram vítimas de uma emboscada em 64 por policiais e membros da Ku Klux Klan
em Filadélfia. Esse caso foi retratado naquele filme famoso, né, o Mississippi em Chamas. Então, assim, foi uma época assim de conquista dos direitos civis muito grande, muito importante, que resultou assim na aprovação do Civil Rights Act, né, na Lei dos Direitos Civis dos Estados Unidos. Nessa mesma época também, a China fez um teste, né? Primeiro teste de explosão de uma bomba atômica. Então, assim, estava tudo fervendo. E nesse contexto todo veio essa música e junto com a Blowing the Wind. E tudo isso favoreceu, assim, uma efervescência para o Bob Dylan aparecer como um cantor dos direitos civis. Nesse show, ele se apresentou com 17 canções e a Joan Baez também tocou com ele, cantou 3 músicas com ele. Mas ele também começava uma guinada na carreira dele, porque embora ele cantasse as músicas de sempre, ele também pareceu assim liderando uma nova tendência. Até a maneira dele se vestir foi considerada inovadora, né? Foi considerada uma inauguradora de uma outra tendência. O Philharmonic Hall era o melhor lugar para apresentação em Nova York na época. Eu li sobre esse show num livro do Sean Wilentz, que é Bob Dylan in America. Ele foi a esse show e ele escreveu um longo artigo sobre o show. E aí é incrível, porque a certa altura ele fala que o show começa normal, com o Bob Dylan cantando, abrindo o show, como sempre, né? Com The Times They Are Changing. E aí depois ele começa com as músicas novas e de uma maneira assim muito louca, que ninguém sabe mais o que está acontecendo. E no programa tem um poema que se chama Advice for Geraldine on Her Miscellaneous Birthday, que é um poema também muito incrível. E aí eu fui procurar na internet esse poema e eu achei num blog, um blog chamado Vandals Took the Handles, que só escreve sobre Bob Dylan, que está na internet. Achei o poema inteiro aqui, ele coloca esse poema inteiro, e esse poema foi publicado no programa desse show. Então, olhem como o Bob Dylan fazia várias coisas ao mesmo tempo. Ele começa de um jeito com a música The Times They Are Changing, a Joan Baez toca a música com ele, uma coisa totalmente previsível. Aí ele coloca um poema no programa, aí depois ele começa com as músicas novas, e esse foi assim um dos últimos shows antes dele começar a tocar a guitarra, né? Num show sobre o qual a gente já falou aqui no episódio anterior. Nesse show, ele tocou pela primeira vez também Mr. Tambourine Man. O Sean Wilentz, ele faz uma análise profunda desse show. E ele é um grande historiador americano. E esse show foi, assim, um marco na carreira do Bob Dylan, quando ele passa, assim, de uma fase a outra, onde ele faz tudo ao mesmo tempo e agora. E nessa série de podcasts que eu tô fazendo, esse podcast, ele talvez trate de um assunto que poderia ter vindo, que não está seguindo uma ordem cronológica, porque eu já falei aqui de um outro show em que o Bob Dylan foi chamado de Judas, em que ele começou com a guitarra elétrica, que cronologicamente acontece depois desse show. Mas eu acho que isso tudo, essa inversão de tempos cronológicos na carreira do Bob Dylan, tem tudo a ver, assim, não tem a menor importância, porque ele vai e volta realmente. A gente está vendo isso agora nos lançamentos que estão acontecendo, né? Quando ele retoma o folk, retoma o blues, e essa liberdade que ele tem de ir e voltar e fazer a poesia, e é uma liberdade assim que a gente tem de estudar a música dele, a poesia dele, qualquer coisa assim que a gente queira na ordem que a gente quiser. O episódio vai falar do ano importante na carreira do Bob Dylan, que é 1965.
ele passou a ser reconhecido pela autenticidade dele como músico, pelas composições dele e não só como um cantor folk, seguidor de Woody Guthrie, como vinha acontecendo desde então. Ele nunca se definiu como um cantor folk propriamente dito. Ele nasce em 1941 em Duluth, Minnesota, e ele chega em Nova York em 24 de janeiro de 1961. Ele vai para lá e ele começa a se apresentar no Village, em Nova York. Ele já era apaixonado pelo Woody Guthrie, que era um cantor folk nos Estados Unidos. Ele vai para lá, vai visitar o Woody Guthrie, compõe uma música para o Woody Guthrie. O Woody Guthrie era mais velho, era um cantor que viajava assim pelos Estados Unidos, cantando para os trabalhadores, tinha um tipo de uma canção política. O Dylan se inspirava muito nele e começou a cantar as composições dele e cantava naqueles bares, Café Wha em Nova York, no Gaslight. Tem uma série na Amazon Prime que é The Marvelous Mrs. Maisel e ela se apresenta naqueles bares, né, e no Gaslight, e ela se apresenta junto com Lenny Bruce, o comediante. Esse era um dos lugares em que o Dylan se apresentava, só que ela se apresentava antes, era em 59 e o Dylan se apresentava lá em 61, só que o Dylan não aparece nessa série, mas é legal porque dá pra gente imaginar mais ou menos como que era no livro Crônicas dele. Ele narra bem esse período e nessa época se apresentava lá também o Woody Allen e eles iam para lá e faziam apresentações curtas e ele ficou conhecido então como um cantor de música folk, música popular dos Estados Unidos. Só que com o tempo ele foi fazendo as composições dele que foram se afastando um pouco disso, mas ele nunca se rotulou, eu sou um cantor folk, nunca foi isso. Ele compôs, as composições dele também eram afinadas politicamente com o espírito da época e tudo, mas ele nunca se assumiu como um cantor folk. E se apresentava também todo ano num festival que era Newport Folk Festival. Em 65, né, ele se apresentou e ele deixou as pessoas lá meio revoltadas porque ele usou uma guitarra, um instrumento elétrico, e as pessoas que estavam lá não gostavam. Era um festival nos Estados Unidos, Newport Folk Festival, que era um festival folk, tem até um filme sobre isso, documentando. As pessoas não gostaram, causou um problema, mas ele não se incomodou, ele nunca ligou muito para isso, sobre o que pensavam dele. Ele continuou fazendo isso, continuou fazendo a música dele, lançando os discos dele, né? Foi quando ele lançou o disco dele, Highway 61 Revisited, que foi uma inovação total na música na época. Em 66, ele foi fazer uma turnê mundial e essa turnê, assim, foi um marco, assim, na carreira dele. As pessoas, em muitos lugares, não gostaram. Ele estava sendo, assim, visto com uma certa ambiguidade. Alguns esperavam folk, ele não era folk. Ele também não podia ser definido como rock and roll. Os Beatles, na Inglaterra, adoraram ele. Os Beatles sempre assumiram uma influência grande que o Bob Dylan teve. E aí, as entrevistas que ele dava sempre eram entrevistas ambíguas. Ele na época não se dava muito bem com a imprensa. Há muitas entrevistas dele na internet, no YouTube. Há livros inteiros que compilam as entrevistas do Bob Dylan. Ele era evasivo, ele jogava com os jornalistas. Os jornalistas na época entrevistavam com terno e gravata, entrevistavam músicos como entrevistavam políticos. Havia toda uma seriedade no modo de formular as perguntas, pausas e respostas. E o Bob Dylan, ele era vago e ele, às vezes, muito sincero também. Por outro lado, é bem interessante assistir a essas entrevistas na internet. Uma delas, por exemplo, que ele deu ao Nat Hentoff, da Playboy, em 66, tá inteirinho. O áudio dessa entrevista tá no YouTube, tem mais de 2 horas. É uma entrevista, assim, bem pausada, eles estão os dois muito concentrados. Ali ele fala que a música tradicional folk, ela não precisa ser protegida, que ninguém vai atacar, que ninguém precisa ficar preocupado com isso. E ele diz ali, everybody knows
that I'm not a folk singer. Todo mundo sabe que eu não sou um cantor folk. Às vezes ele falava bem com os jornalistas e nessa época, principalmente em 66, ele não gostava de conversar porque ele achava que os jornalistas deturpavam o que ele dizia. Então ele era evasivo, brincava, não era direto. Não dava muita atenção, não dava respostas explícitas sobre ele mesmo. Ele nunca teve assim uma preocupação em ser preciso sobre o passado dele, ele achava que isso não era importante. Ele deu uma entrevista, por exemplo, para Nora Ephron, que foi uma roteirista importante, ela e uma cineasta importante. Ela escreveu o roteiro de 2 filmes bem legais, Mensagem para Você e Sintonia do Amor, né? Foi uma entrevista para o New York Post e ali ele disse que ele rejeitava qualquer rótulo, tanto de poeta como cantor de rock. Ele falou assim, folk rock, I've never even said that word. Folk rock, eu nunca nem mesmo disse essa palavra. Depois ele disse, what I'm doing now, it's a whole other thing. O que eu estou fazendo agora é uma coisa totalmente diferente. It's a whole way of doing things. É um outro jeito de fazer coisas. I've never written anything hard to understand. Not in my head, anyway. Depois ele diz, eu não me chamo de poeta porque eu não gosto da palavra. Eu sou um trapezista. Eu estava indo bem, cantando, mas eu estava ficando entediado com aquilo. Mas estava sendo muito monótono, automático. Eu gosto do que eu estou fazendo agora. Eu teria feito isso antes. Não me importa o que as pessoas digam. Podem vaiar até o fim dos tempos. Eu sei que essa música é real. Mais real do que as vaias. O filme do Scorsese, o No Direction Home, mostra também muitas dessas entrevistas. E no Manchester Free Trade Hall, em 17 de maio de 66, acontece uma cena que entra pra história da música totalmente, que ele tá tocando, né? Ele toca Ballad of a Thin Man, que é uma música bonita. Aí alguém grita, Judas, porque decepcionado, né? Porque se sente traído, porque queria que ele tocasse aquelas mesmas músicas com o som, a gaita, a harmônica, com que ele tocava sempre antes. E aí ele fala pra banda dele, play fucking loud. E aí ele começa a tocar Like a Rolling Stone, que é uma música super conhecida dele. Essa cena também tá no No Direction Home e é muito legal de ser vista, né? Então, esse ano foi um ano assim que ele realmente encontrou uma identidade. Eu acho que foi um ano assim de virada na vida do Bob Dylan, ano de 65. Uma das mais belas canções de Bob Dylan, Visions of Joanna. Sempre ouvi essa canção, há muitos anos eu sempre ouço, como as canções do Bob Dylan, elas têm um inglês assim muito sofisticado e nem sempre a gente entende facilmente o que ele diz, e essa canção especificamente é muito sofisticada. Eu sempre ouvia 2 nomes, Joanna e Louise. E eu achava que era uma canção sobre Joanna. A letra entrava dentro de mim assim, e como é um inglês assim muito sofisticado, o inglês do Bob Dylan pode ser muito simples e ao mesmo tempo pode ser muito complexo. E eu ouvia, geralmente, era uma época que eu corria, e eu ouvia sempre correndo essa música, e ela entrava dentro de mim, eu não entendia exatamente, assim. Eu achava que ela estava falando sempre da Joanna, e ela estava mesmo, mas na verdade, depois que agora eu comecei a prestar atenção na letra, e
na verdade, ele tá com a Louise, só que ele tem Visions of Johanna. Então, é muito mais complexo do que eu achava que era. É muito mais louca a música, né? E aí, estudando sobre a letra e tudo, eu vi que essa é uma canção considerada, assim, perfeita poeticamente e que ele se inspirou, assim, primeiro que o título é inspirado numa novela, num romance do Kerouac, que é Visions of Gerard, que então aí já começa pelo nome, né? Visions of Johanna, Visions of Gerard, já tem uma inspiração. A segunda inspiração aí vem do T.S. Eliot e do Keats. No caso do Eliot, do Rhapsody of a Windy Night. Pela letra, a música tem assim um aspecto noturno, ela se passa durante a noite. No caso das palavras, muttering tá em vários poemas do Eliot, essa palavra muttering, e ela também tá em Visions of Johanna, muitas vezes, e no Eliot aparece nesse Rhapsody on a Windy Night, aparece street lamp, sputtered and muttered. E em Visions of Johanna também aparece heat pipes, cough, empty lot. São semelhanças assim que as pessoas que estudaram e compararam os versos da canção encontraram semelhanças e inspirações, né? O Eliot, ele sempre foi enamorado com a noite, a Visions of Johanna também. Acontece isso. Outra questão que foi falada é quem seria essa Johanna de quem o Bob Dylan fala, né? Como ela foi tocada em público, talvez, a primeira vez em Berkeley Community Theatre, e tava lá a Joan Baez nesse dia e eles tiveram assim um namoro, um romance, e nunca se soube exatamente quem seria essa Johanna. Poderia ser a Joan Baez, há assim uma suspeita, mas o Bob Dylan nunca disse exatamente quem seria, né? Ela fez uma vez ela falou assim que ela estava lá, ela falou numa entrevista, né, pro Anthony Scaduto, que tem uma biografia sobre o Bob Dylan, que é uma biografia bem conceituada, né? Ela disse que ela estava lá naquele dia em que ele tocou pela primeira vez e que ela ouviu e, sabe, ela achou que podia ser pra ela, que a música podia ser, mas que ela não tinha certeza, que chegaram pra ela e falaram, olha, né, pode ser você e tal, mas que aquilo poderia ser uma conversa capciosa, que foi o Allen Ginsberg. Nessa época o Ginsberg estava sempre por perto, ele gravava muitas vezes o Bob Dylan tocando, cantando, ele aparece em várias cenas e tal, e aí ela falou, mas não dá, ela nunca teve assim a exata certeza de que era para ela essa canção. Essa música ela foi publicada também na revista Glamour como poesia em 1966, foi publicada assim num texto puro, sem qualquer referência assim à música. E quando ela foi gravada em 14 takes. A primeira vez em que ela foi gravada em disco, foi gravada num disco muito bacana, que é Blonde on Blonde. E esses takes assim que levaram a anteriores, assim, que não foram escolhidos para gravação, eles foram publicados em outros álbuns do Bob Dylan, nas bootleg series, né, que vem sendo lançados aí eventualmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, há vários lançados, muitas gravações, e no YouTube também tem várias. Eu mesma encontrei agora recentemente um que o Ginsberg teria gravado, uma gravação dele que teria sido a primeira gravação, ainda em 65, quando o Visions of Johanna nem tinha esse nome ainda, tá no YouTube, se vocês procurarem, tem muitos perfis no YouTube que soltam essas gravações, eles encontram e soltam, e uma delas, essa aí, é bem, bem linda, né? Há também, assim, um estudo que faz um paralelo, assim, entre o Keats e a canção, né? No caso do poema do Keats é Ode on a Grecian Urn, quando evidencia, assim, uma busca contínua por felicidade e perfeição, que o artista busca sempre transcender, né? E na canção ele fala da Mona Lisa, ele fala de uma Mona Lisa com bigode, né? Fazendo uma referência ao Duchamp, fala de Alice passando pelo espelho, que o narrador vê o mundo por um espelho distorcido, ele tá com a Louise, mas ele vê as várias visões de
Johanna, né? A letra em inglês é super bonita e quando a gente ouve lê a letra em inglês é uma coisa e quando você lê em português é outra, completamente diferente. Parece que é outra música, né? Então, a poesia é isso. Você lê a letra em inglês, ela entra dentro de você e não dá nem vontade de traduzir, porque é o inglês entrando. Então, ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We sit here stranded, though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft. But then there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined, and these visions of Johanna that conquer my mind. Eu gosto, né, dessa tradução, dessa edição da Madras, tradução do Theo Laurent, eu gosto dessa edição, né, eu acho, nem é tão famosa e tal, há uma outra edição mais famosa, mas eu gosto dessa. E ele fala assim: não parece uma boa noite para brincadeiras enquanto você está tentando ficar quieta? Estamos aqui encalhados, embora fazemos o nosso melhor para negar isso. E Louise segura um punhado de chuva na mão, tentando desobedecê-la. Luzes piscam no andar de cima do lado oposto. Nessa sala, o radiador apenas tosse. A estação de rádio de música country toca baixinho, mas não há nada, absolutamente nada que a desligue. Apenas Louise e seu amante estão entrelaçados e essas visões de Johanna que conquistam minha mente. Depois ele vai falando, viajando assim, é uma mente mesmo, realmente uma viagem assim, das visões de Johanna e de tudo que passa assim pelos sonhos e pelos pensamentos de um sonhador, e é muito realmente transcendental. Essa música é super, sei lá, eu adoro, e, sei lá, eu acho linda essa música e a melodia é super legal. Falando sobre o acidente que Bob Dylan sofreu em 1966, foi um acidente de moto. Eu vou usar aqui as informações do site dilanesco.com, é um site brasileiro, é o site mais completo sobre Bob Dylan que existe no Brasil. Eu já falei desse site aqui. Eu tenho um blog que é lolitaimaginário.com, eu já escrevi sobre o Bob Dylan nesse blog, tem um post que chama Perfil de Dylan e eu já usei as informações do Dylanesco nesse post. Eu já falei assim bem pouco sobre esse acidente e eu cito o Dylanesco. Ele tem um post de 29 de julho de 2012 que é super legal e ele reúne as informações sobre esse acidente, informações que ele obteve em todas as biografias do Bob Dylan. Então é um post super completo, não teria sentido assim não usar essas informações. Então ele fala aqui que no início de 66, e eu já falei sobre essa turnê que o Bob Dylan fez nesses anos, né, que é uma turnê longuíssima que ele fez, e quando ele teve aquele show em que ele foi chamado de Judas, quando ele começou a usar a guitarra, que ele encontrou uma identidade dele, que ele estava muito sobrecarregado, e ele foi para os Estados Unidos, Europa, foi até a Austrália, e em alguns lugares ele foi vaiado, foi chamado de Judas. Esse show ele tá no filme do Martin Scorsese, o No Direction Home. Isso tudo já foi falado em um dos episódios. Aí o Dylanesco fala, né, que no fim dessa turnê, ele tava, assim, o Albert Grossman, que era um empresário dele, ele tinha acabado de agendar, assim, mais 60 shows pro segundo semestre de 66, né? Ele tinha ganho um adiantamento de $100 mil para um especial de TV. Ele estava sendo pressionado por uma editora para que ele terminasse o livro Tarântula, que ele veio a publicar depois. Ele estava ainda insistindo em adiantar um lançamento, né? E aí ele estava sendo com essa pressão toda, e aí ele tinha uma motocicleta inglesa, e aí ele
sai de moto, estava sendo seguido pela Sarah Dillon, que era a mulher dele, e ele sofre um acidente. Foi um acidente assim que tá nebuloso até hoje. Não se sabe assim direito o que aconteceu. Se ele se machucou muito, se machucou pouco, quase nada, se foi uma farsa para ele sair de cena por um tempo. Aí o Dilanesco, ele usou aqui algumas biografias, mas eu vou usar assim os resumos que o Dilanesco fez, porque estão muito bons, né? E esses resumos estão ótimos. Eu já li todas essas biografias e tomo a liberdade assim de usar essas informações. O Anthony Scaduto, por exemplo, ele entrevistou várias pessoas e nesse livro ele defende a ideia de que o acidente foi super grave. Cortes no rosto, concussão no cérebro, diz que o Dylan teve até uma amnésia, ferimentos internos, pescoço quebrado. Depois de ficar uma semana no hospital, ainda ficaria mais um mês de cama em sua casa em Woodstock. Os médicos disseram a Sarah e ao empresário que se a fratura no pescoço tivesse sido com alguns centímetros de diferença, certamente o teria matado. Depois tem a biografia do No Direction Home. Ela está lançada no Brasil, é considerada assim uma biografia definitiva, só que ela só vai até o início dos anos 80. O Robert Shelton, ele é amigo do Bob Dylan e ele foi um cara assim importante. Depois de uma publicação de uma resenha dele sobre o Bob Dylan, ele conseguiu um contrato com a Columbia, que foi um contrato assim importante para ele. No livro, o Shelton diz que não dá para saber direito o que aconteceu nesse acidente, né? Que segundo o irmão de Dylan, David, o acidente existiu, mas que o Bob nunca disse que quebrou o pescoço. Bob disse a Shelton que aconteceu em uma manhã depois de eu ficar acordado por 3 dias. Derrapei numa poça de óleo, mas o jornalista verificou que para outras pessoas, Dylan afirmou que estava pilotando na Stribble Road, perto de sua casa em Woodstock, e levava sua moto para a oficina quando a roda traseira travou e ele voou por sobre o veículo. Então, o Robert colheu alguns relatos de pessoas que visitaram Dylan na época. Allen Ginsberg foi levar livros e disse que Bob não lhe pareceu gravemente ferido. Um editor da Macmillan afirmou que Bob se recuperava de um acidente terrível e que não pôde usar os olhos por um tempo. O diretor D.A. Pennebaker foi visitá-lo e o viu com um aparelho ortopédico. Então são visões assim um pouco indefinidas, né? Depois, o Dylanesco usa um livro Behind the Shades Revisited, de Clinton Hailing. Ele faz uma compilação funcional, cita várias pessoas e ele é o único que diz que a moto era uma Triumph 650 Bonneville e ressalta que Dylan nunca foi famoso por ser um motociclista habilidoso. E durante uma entrevista em 87, Bob afirma que teve um pânico quando olhou diretamente para o sol e que, ao frear, a roda travou e ele voou. Ele conta também que ficou uma semana no hospital e depois foi transferido para o sótão de um médico. Dylan contou ao jornalista Al Aronovitz que viu sua vida passar em sua frente quando voava da moto para o chão. Ele tinha certeza que morreria. Para Hailing, D.A. Pennebaker relata que Dylan não parecia tão machucado pelo acidente, mas irritado com todo mundo. Depois, o Dylanesco cita Daniel Mark Epstein. Na recém-lançada A Balada de Bob Dylan, esse livro está lançado no Brasil, ele enfatiza que não há registros médicos no hospital próximo e nenhum policial foi chamado, e dá uma nova abordagem ao acidente, reduzindo-o a um ato de completa falta de destreza de Dylan. Então, ele transcreve aqui o livro: graças aos céus, não houve nenhum acidente de moto na vizinhança naquela manhã. Havia uma motocicleta e havia um poeta muito fatigado e desajeitado que queria andar nela. Ele disse que não dormia havia 3 dias. O veículo empoeirado, fora de uso, estava na garagem de Albert Grossman em Beersville. Não estava pronto para ser usado, pois os pneus estavam murchos. Bob Dylan estava levando a pesada moto da casa de Grossman pela Stribble Road em direção a Glasgow Turnpike, onde iria consertá-la, e Sarah estava seguindo-o no carro. De algum modo, Dylan perdeu o equilíbrio na estrada escorregadia e a motocicleta caiu sobre ele. Foi assim que ele se machucou. Esse foi o acidente de motocicleta. Todos os livros compartilham de uma mesma conclusão. Ele
Bob Dylan usou esse evento para se afastar e ele conseguiu assim evitar toda a pressão. Então, se o acidente aconteceu, agora não se sabe se ele realmente ficou super machucado ou não, mas o fato é que depois disso ele ficou assim quase 8 anos bem afastado. Ele gravou um álbum em 67, John Wesley Harding, que é um álbum bacana, bonito, mas que já tem um outro estilo. Ele deu pouquíssimos shows, se apresentou assim em alguns festivais, né, como Bangladesh, por exemplo. Passou um tempo em Woodstock, depois em Nova York, criou os filhos dele com tranquilidade, pintou, se dedicou às artes plásticas, conversou e escapou assim daquela redemoinho que ele estava envolvido, sendo pressionado por todos os lados. Eu acho esse um ponto de virada assim na vida do Bob Dylan, e é interessante essa reflexão e é interessante o fato desse período ter durado tanto tempo na vida dele. Um álbum gravado em 1970 pelo Bob Dylan, que é um álbum polêmico chamado Self-Portrait. Autorretrato. Ele gravou esse álbum em 1970 e em 70 ele gravou 2 álbuns, que foi esse e o New Morning. O álbum é um álbum polêmico porque ele foi muito mal recebido pela crítica. Ele tem 24 canções, 3 músicas são instrumentais, há algumas que não são dele, que são folk, outras são gravações ao vivo de um show que ele deu no ano anterior, o único show que ele deu em muitos anos, porque o Bob Dylan passou muitos anos sem dar show, porque ele sofreu um acidente de moto em 66 e ele ficou parado bastante tempo, recluso, não quis mais se apresentar, estava cansado dessa vida de muita exposição, muito assédio, estava casado com a Sarah, eles tinham 5 filhos, e moravam em Woodstock, né? Quando ele teve esse acidente, ele morava em Woodstock. Ele pintava e em 70 ele já estava morando em Nova York, no Village. Eles se mudaram para lá para fugir de Woodstock, porque em Woodstock ele também começou a ser assediado, estava sendo cobrado por posições políticas, porque queriam que ele tivesse uma liderança, que ele assumisse uma liderança política, e ele também não estava afim. Estava em Nova York e começou a gravar esse disco, e gravou um álbum, que é esse Self-Portrait, que foi mal recebido. Foi dito que o álbum era comercial, capitalista, péssimo, só que vendeu bastante esse álbum. E o Graham Marcus, que era um jornalista que escrevia bastante sobre o Dylan, ele ouviu e falou: "Oh, what a shit, que é isso, né? Que disco ruim, né? Realmente foi super criticado." Ele disse que ele não ligou, né? Ele encarou esse álbum assim, que ele quis reunir todas as músicas, que diz que tinha tanta música pirata dele na época que ele quis ele mesmo fazer o próprio disco pirata dele. Ele declarou em uma entrevista. E foi isso que ele fez. Ele colocou umas músicas ao vivo, umas gravações ao vivo que ele tinha feito no ano anterior, que era uma única apresentação que ele tinha feito em público em anos, e foi isso que ele fez, ele assumiu e pronto. E só que depois ele fez um outro álbum, New Morning, que aí foi bem recebido, era um álbum assim mais com a cara dele, e tudo bem, porque esse Self-Portrait era um álbum que ele queria que os fãs não identificassem esse álbum com ele não teve essa preocupação. E esse álbum assim me lembrou assim um pouco os trabalhos, um caderno de rascunho, uns trabalhos inacabados. Como assim, uma vez eu vi as esculturas inacabadas de Michelangelo e eu acho bárbaras, porque eu ficava imaginando, nossa, para onde ele iria? Por que ele terminou nesse ponto? Quais os obstáculos que ele acabou? Será que ele falou, eu vou deixar assim mesmo? Eu acho bacana quando eu vejo as imperfeições, um trabalho imperfeito de um grande artista. Eu acho
interessante. Agora, o que aconteceu assim anos depois, muito legal, é que o Nigel Williamson, que num livro Guia do Bob Dylan, que foi publicado até no Brasil pela Lef, ele conta que por volta de 2002 esse álbum começou a ser reavaliado, começaram a ouvir de novo e viram que, nossa, essa iniciativa do Bob Dylan de juntar ele mesmo as gravações de ensaios e as apresentações ao vivo foi uma iniciativa inovadora assim para a época, como se esse caderno de rascunhos fosse legal assim de ser conhecido pelo público, né? Ele escreveu isso. E em 2013 essas gravações, elas foram lançadas de uma outra maneira. Foram compiladas na Bootleg Series, né? O Bob Dylan, essas bootlegs são várias, são lançadas as gravações alternativas do Bob Dylan, essas que geraram os álbuns dele, vêm sendo lançadas as que não foram publicadas e são às vezes muito mais legais. E desse álbum estão na Bootleg Series volume 10, que reúnem Nashville Skyline, New Morning e Self-Portrait. Estão os três nessa Bootleg Series volume 10. E é lindo, assim, é bárbaro, né? Esse Another Self-Portrait é muito legal. Tem canções autobiográficas, a voz dele tá perfeita e aparece uma canção que se chama Pretty Sorrow, que é uma canção inglesa de 1700 que foi trazida para América em 1916 e foi tocada assim por várias pessoas. E o Bob Dylan gravou essa música e foi feito um filme de promoção para essa música também. Ela tá no YouTube, esse filme, na época. O Bob Dylan gravou, foi super elogiada a gravação que ele fez para essa canção e ele acrescentou um verso para ela, né? If I was a poet, I'd write my love a letter that she'd understand. Se eu fosse um poeta, escreveria ao meu amor uma carta que ela iria entender. Então ele acrescentou esse verso a essa canção e é um verso dele nessa canção, que é uma canção inglesa, uma folk song, e todo mundo se emociona muito com a voz do Bob Dylan. As pessoas falam, mas quem disse que ele não canta bem? Olha que lindo que ele tá cantando aí e tal. E o vídeo também promocional que fizeram para essa música é lindo. E essa música, ela não apareceu, eles decidiram não colocar ela no primeiro álbum, no Self-Portrait. Colocaram só no segundo, Another Self-Portrait. Super legal assim encontrar essa reavaliação desse álbum tantos anos depois, né? Isso só mostra assim como quando a gente faz um trabalho, isso pode valer para um livro, para um álbum, para uma aula, qualquer coisa. Você faz alguma coisa hoje, um trabalho do Michelangelo, um trabalho de qualquer artista, de qualquer um de nós, um poema, e hoje não se dá um valor, ou se dá um valor que não é aquele, não está adequado a um contexto, mas daqui a 10 anos vai ter um outro valor e daqui a 30 vai ter outro, 40, 50 anos e vai ter um valor a partir de um outro contexto histórico. E isso aconteceu assim com esse álbum e está acontecendo assim com todos os trabalhos do Bob Dylan, né? Eu acho que nos episódios passados ele mesmo falou assim, quem disse que eu sou um folk singer, né? E agora a gente está vendo que ele mesmo está cantando de novo canções folk. Ele sempre dá um jeito de colocar uma canção popular numa gravação dele e se lembra das canções americanas e ele mistura tudo e são todas essas referências. Hurricane ela aparece no álbum Desire de 1976.
A letra dela não é só do Bob Dylan, é de uma pessoa chamada Jacques Levy. Ela tem 8 minutos e 33 segundos. É uma música assim longa e ela aparece assim para mim como um grito de guerra, né? Ela é uma música que foi feita para uma pessoa especificamente, que é o Robin Carter. Antes eu queria falar que ela tem um violino muito bonito que é tocado por uma violinista que é a Scarlett Rivera, que é uma violinista americana e tem um filme em que ela fala no YouTube, que é Bob Dylan, Scarlett Rivera, que ela conta como que ela começou a trabalhar com o Bob Dylan, que ela queria transformar o violino, que era um instrumento assim de música clássica, num instrumento assim mais de rock, mais de música contemporânea. E ela ficou pensando como que ela poderia fazer isso e apareceu assim que ela poderia trabalhar com Bob Dylan, que ela sabia que era uma pessoa que sim, que escolhia as pessoas que trabalhavam com ele pela intuição, que tudo no Bob Dylan seguia assim um parâmetro meio mitológico de trabalhar. E que nesse sentido ela acabou aparecendo assim no curso da vida dele, ele acabou fazendo uns testes com ela, tocando umas músicas que não tinham sido gravadas ainda para ver se ela acompanhava, e aí deu super certo. Ela, naquele dia mesmo do teste, ela foi com ele num show do Muddy Waters, e lá mesmo, de surpresa, ele a chamou para tocar uma música com ele, ela tocou e deu tudo certo, e a partir daí ela passou a integrar assim essa equipe dele, e ela toca esse violino que fica muito bem nessa música Hurricane. E essa música ela foi composta por um lutador de boxe, o Robin Carter, que ele era o melhor na sua categoria em 1960. Eles foram presos, ele e o amigo dele, e condenados por um assassinato triplo na cidade de Paterson, em New Jersey. E essa cidade, ela é aquela cidade onde se passa aquela história daquele filme do Jim Jarmusch, que é onde tem aquele poeta, que é um motorista de ônibus. Muitos de vocês devem ter visto, que é um filme super bonito, e também é um nome de um livro de um poeta americano que é o William Carlos Williams, que é um grande poema dele chamado também Paterson. E é nessa cidade que aconteceu esse crime em que Robin Carter foi acusado e condenado injustamente. O Bob Dylan visitou o Robin Carter na prisão, leu um livro que ele havia escrito e se convenceu da inocência dele e compôs essa canção Hurricane, que é uma canção em que fala dessa injustiça que estava sendo praticada com a condenação dele. Na noite de 17 de junho de 66, 2 homens entraram num bar em Paterson e começaram a atirar. Então, em razão desses tiros, uma garçonete morreu e um cliente também ficou muito ferido. E algumas testemunhas contaram à polícia que foram 2 negros que deram esses tiros, e uma delas descreveu um carro que depois se verificou que pareciam com o carro do Robin Carter. A polícia foi e examinou o carro dele, acharam uma arma no carro, e depois 2 testemunhas acharam que as pessoas que atiraram se pareciam com o Carter e um amigo dele, e mesmo que essas provas não fossem seguras e fossem contraditórias com outras também produzidas, eles foram presos e condenados à morte, né? O advogado do Carter entrou em contato com Bob Dylan. Bob Dylan leu uma autobiografia que ele escreveu na prisão e foi visitar o Carter na prisão. Bob Dylan se convenceu quando visitou que a filosofia do Carter e a dele eram as mesmas, e que poucas vezes na vida ele sentia isso em relação a uma pessoa. Movido por esse impulso humanista, que é um impulso que ele tem, ele compôs essa música Hurricane, que é uma música em que ele diz que o Carter poderia ser o campeão do mundo. Essa música, ela narra, assim, a cena do crime, ela já logo de cara, ela absolve o Robin Carter, né? Ela diz: In Paterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street.
Less You Want to Draw the Heat. Em Paterson é assim que as coisas acontecem. Se você é negro, não pode aparecer na rua, a menos que você queira atrair o calor. Então, ele já está noticiando, né, que o Robin Carter foi preso e foi acusado, e a razão era porque ele era negro, né? Então, é uma música denúncia, ele escreveu essa canção, ele e o Jacques Levy, e uma canção, assim, para defender alguém, uma canção muito corajosa, tem uma letra que é um conto denúncia, um protesto, e é uma música que, além de tudo isso, né, de todo esse caráter humanista e de ela ter colaborado, sem dúvida, para o desfazimento de uma condenação injusta, tem esse violino lindo da Scarlett Rivera, que é maravilhoso, e ela ser usado por uma música do Bob Dylan, que é definido num vídeo da Scarlett Rivera como um cantor, um músico, que tudo que ele fazia tinha um sentido realmente mitológico. Esse depoimento dela está num filme do YouTube que está acessível para todo mundo, que se chama Dylan Scarlett Rivera, que vocês podem procurar no YouTube. O documentário do Martin Scorsese, o Rolling Thunder Review, que está na Netflix, sobre a turnê do Bob Dylan, ele tem uma longa parte no final sobre a canção Hurricane, sobre o empenho do Bob Dylan para libertar o Robin Carter. E ele mostra até uma fotografia do Bob Dylan conversando com o Robin Carter na prisão. Ele mostra o Bob Dylan entrando na CBS porque houve uma resistência da gravação, da música. Houve uma resistência também em algumas frases da gravação de algumas frases da canção. No filme, inclusive, até um depoimento do Robin Carter falando sobre a relação dele com o Dylan, sobre as conversas que eles tiveram e sobre o fato do Bob Dylan nunca ter perguntado para ele, mas você fez mesmo isso ou não, né? Que essa nunca foi uma questão entre os dois. E vale a pena ver esse documentário do Scorsese. E também aparece a Scarlett Rivera tocando o violino nessa canção com Bob Dylan durante a turnê. É muito bacana. Em 79, 80, 81, Bob Dylan gravou 3 álbuns que foram marcados por uma fase em que ele esteve bastante cristão, em que o cristianismo, assim, dominou as crenças dele, né? Esses álbuns são Slow Train Coming, Saved e depois Shot of Love. Os 2 primeiros são totalmente cristãos. E o último, de 81, Shot of Love, ele voltou para as músicas dele dos anos 60 e misturou com as músicas também cristãs. Esses álbuns alguns adoram, quem adora Bob Dylan gosta de todas as músicas dele, acham que o nível é super legal, as pessoas gostam bastante, e outras não curtem, gostam de todas as fases, menos dessa fase. Nesse álbum, Shot of Love, de 1981, tem uma música que é considerada, assim, muito bacana, que é Every Grain of Sand, que evoca um poema do William Blake, Auguries of Innocence. E tem uma outra canção também, que é Lenny Bruce, que é uma música que o Bob Dylan fez pro Lenny Bruce, um cara da stand-up comedy, que eu já falei sobre ele aqui, que ele se apresentava no Gaslight em Nova York no começo, quando Bob Dylan também se apresentava, em 60.
Essa música, Lenny Bruce, ela tem 4 minutos e 36 segundos. É bem emotiva, um tributo para Lenny Bruce. E ele morreu de overdose em agosto de 1966. E ele era conhecido assim pelo seu estilo livre, crítico, satírico, político. Falava também de racismo, religião. E ele era tido como subversivo, considerado assim um cara da contracultura na época. E o Bob Dylan, ele resolveu fazer uma homenagem a ele, né? Ele se apresentava no Gaslight, já se apresentou tanto quanto o Lenny Bruce na época, e o Lenny Bruce, ele é um personagem assim, que aparece várias vezes na série The Marvelous Mrs. Maisel, e é um personagem super simpático, é colega da Mrs. Maisel, ele contracena com ela de uma maneira super legal. É normal o Bob Dylan escrever canções comentando casos, crimes em que pessoas inocentes são acusadas ou pessoas são muito penalizadas. Ele fez isso com Percy Song, com Hurricane, ou comenta uma pessoa de quem ele gosta, que ele tá emotivamente ligado, como com Lenny Bruce, que ele escreve uma canção para ele em 1981, sendo que o Lenny Bruce faleceu em 1966. Ele volta no tempo para fazer uma homenagem ao Lenny Bruce. E o Lenny Bruce hoje é uma pessoa que tem uma atualidade enorme, né? No YouTube a gente pode encontrar uns vídeos dele em que ele discute fake news, ele discute o significado de obscenidade, super interessante. Num livro do Writing Dylan, do Larry David Smith, numa segunda edição, um livro recente, uma crítica sobre esse álbum, Shot of Love, e especificamente sobre essa canção do Lenny Bruce, sobre esse álbum, né, que é um disco irregular, e que essa canção, assim, é como se fosse uma canção totalmente sem vida, um narrador sem emoção, né? Aí ele fala assim, o autor, What a Weird Song, que canção esquisita, né? O que ele tá falando isso? Tem uma crítica social, mas ele canta isso de um jeito um pouco sem vida, uma rima estranha. O que acontece com essa canção? Por que ele faz isso, né? Ele não tá entendendo muito bem qual que é o sentido dessa canção nesse momento, né? O autor, ele acha um pouco estranha, assim, essa canção. Eu não acho, eu acho essa homenagem ao Lenny Bruce, tanto tempo depois, ela tem um sentido, assim, uma homenagem tantos anos depois, mesmo que ela tenha, assim, uma certa frieza. Essa é uma frieza, assim, que decorre do tempo, é um saudosismo, talvez, depois de tanto tempo falar no Lenny Bruce, uma certa saudade, um romantismo, um tempo que passou. Eu achei uma homenagem singela e inclusive para colocar assim num disco solto, um disco que mistura as canções cristãs com as outras. Só mostra a liberdade realmente do Bob Dylan de fazer o que ele quiser, e começa a década de 80 dessa maneira. Grain of Sand é uma canção em que o Bob Dylan fecha essa fase cristã e não assume necessariamente o cristianismo, mas admite que Deus está em todos os lugares e se reconcilia com um Deus total, com uma espiritualidade. Embora nesse álbum haja uma canção falando de Jesus também, Every Grain of Sand é uma canção em que desmistifica e em que o Bob Dylan termina assim uma fase cristã dele, assumindo uma espiritualidade maior e indefinida.
acho interessante que ele tenha ousado fazer tudo isso e assumido. Isso mostra a liberdade dele como artista. Acho bacana que ele tenha feito isso. E acho legal que agora que ele vai lançar o disco dele de novo, dia 19 de junho, que ele tá discutindo isso de profecia e falsa profecia. Várias vezes o Bob Dylan usa a Bíblia nas canções dele, o que não significa necessariamente uma parada religiosa, mas sim uma parada literária até. E vou ouvir de novo esses álbuns com um outro olhar a partir daqui. Em 2016, a Academia Sueca deu a Bob Dylan o Prêmio Nobel de Literatura. Foi uma importante conquista, foi a primeira vez que um compositor ganhou um Prêmio Nobel de Literatura. Creio que foi não só pela sua poesia, mas por toda a sua música e pela importância da sua produção musical durante todos esses anos. O músico tinha, na época, 75 anos. Essa conquista foi muito importante e, na época, ele não foi receber o prêmio, mas foi Patti Smith a receber o prêmio em seu lugar. A secretária da academia disse, na época, que há 54 anos ele se reinventa, constantemente criando uma nova identidade. Foi muito interessante que ele tenha obtido esse prêmio. Foi, eu acho, assim, do meu ponto de vista, muito simbólico e muito emblemático e muito contemporâneo que Bob Dylan tenha obtido esse prêmio. Bob Dylan publicou em 2004 o livro Crônicas, que no Brasil saiu pela Planeta, é o Crônicas volume 1. Eu tô até hoje esperando o volume 2. O livro é muito bem escrito, ele é como que memórias, fala de quando ele foi para Nova York, fala muito sobre os primeiros shows, as músicas, gravação de discos, de álbuns, é muito legal. Antes disso, ele já havia escrito em 66, o livro Tarântula, e no Brasil, esse livro foi publicado pela Brasiliense, numa tradução do Paulo Henriques Brito, em 86. Esse livro saiu aqui no Brasil pela Planeta, pelo selo Tusquets, e saiu agora em 2017. E numa tradução do Rogério Galindo. Tem até um prefácio do Walter Ugumãe. Por exemplo: desculpe por não escrever antes, tive que arrancar uns dentes. Finalmente li o Gatsby, que puta livro bom, aquele gato realmente conta as coisas como elas são. Tudo meio parado por aqui. Chuck tentou fazer o burro pular uma cerca, dá pra você imaginar o que aconteceu. Mana casou com um verdadeiro cachorro, dei-lhe um soco de cara. Te vejo no dia de ação de graças. A stripper entra usando uma aliança no dedo, pede uma limonada, mas diz que troca por um sanduíche. O jornaleiro a agarra, grita: Senhor, tem de piedade. Eu acho interessante, é de 66, é completamente diferente de Crônicas e também completamente diferente das canções dele. Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. Na cerimônia, ele não foi. E quem foi receber? Quem foi essa cerimônia?
foi a Patti Smith, que é uma amiga dele e uma cantora que foi, assim, sempre muito influenciada por ele. Na cerimônia foi muito emocionante, ela cantou uma canção do Bob Dylan, que é uma canção de 62, uma canção muito importante dele, chamada A Hard Rain's Gonna Fall. Ela se emocionou bastante no meio da cerimônia. Essa música tá na internet, todo mundo pode ver, e é bem tocante ver a Patti Smith cantando e se emocionando, parando de cantar e recomeçando numa boa. I apologize. Sorry, I'm so nervous. So a newborn babe with wild wolves all around it. E no livro da Patti Smith, Só Garotos, ela fala várias vezes no Bob Dylan, né, contando toda a influência que ele teve sobre ela. Então, aqui eu vou ler assim, algumas partes. Ela conta que acendemos velas quando ele sofreu um acidente de moto. Eu pregava fotos de Rimbaud, Bob Dylan, Lott, Piaf e John Lennon sobre a escrivaninha improvisada. Comprei um songbook de Bob Dylan e aprendi alguns acordes. Mas, apesar de toda a agitação à nossa volta, eu podia sentir outra presença, tão certo quanto o coelho sente a ação da caça. Ele estava lá. Subitamente entendi a origem da eletricidade no ar. Bob Dylan tinha entrado no bar. Para mim foi como uma noite de iniciação, na qual eu tinha que me tornar completamente eu mesma na presença daquele em quem eu me inspirara. Então, Bob Dylan, ele exerceu uma influência muito importante e ele pediu para Patti Smith representá-lo nessa cerimônia, e ela foi lá e cantou essa música, A Hard Rain's Gonna Fall. Essa música, a história dela também é muito importante. Ela foi composta em 1962. Ela aparece pela primeira vez no álbum dele, The Free Willing Bob Dylan, que é de 1963, e ela tem uma história assim bacana. Ela foi composta na época da crise dos mísseis, da Guerra Fria, quando se temia assim uma bomba atômica, mas ele já explicou várias vezes que a hard rain não significa uma chuva atômica, é simplesmente uma chuva forte. Bob Dylan fala isso, e que cada frase da música é uma frase, poderia ser uma música autônoma, mas como ele não teria tempo para escrever uma música para cada uma daquelas frases, ele juntou tudo na mesma canção. Eu achei bacana ele dizer isso, né? Ele diz que não importa assim o que a música significou para o passado, o que importa é para onde uma canção pode te levar para o futuro. Então, assim, foi bastante simbólico a Patti Smith ter cantado justamente essa canção nessa cerimônia do Prêmio Nobel. Havia um requisito para o Bob Dylan receber o prêmio em si, que era o valor do prêmio, dinheiro. Ele precisava entregar um discurso. Esse discurso, ele tinha que entregar uma fita gravada com o discurso. Isso ele só fez em 2017. E esse discurso está no site da Academia Sueca, e é um discurso muito bonito. E o discurso está transcrito aqui no site da Academia, e o Bob Dylan faz referências a todas as obras literárias que o inspiraram, né? Fala bastante do Viagens de Gulliver, Don Quixote, Ivanhoe, Robinson Crusoe, Conto de Duas Cidades do Dickens, e longamente sobre Moby Dick. Fala muito do Moby Dick, da influência do Moby Dick, e por último fala da Odisseia bastante, e termina dizendo que todos esses autores e toda essa literatura sempre influenciou
sua música, suas composições, e ele termina dizendo que ele retorna uma vez mais a Homero e que diz Sing in me, O Muse, and through me tell me the story. Cante em mim, ó musa, e através de mim, por mim, conte a história. Então ele se coloca, ele se define no final das contas como um contador de história. Então não é nem um poeta, não é nem como um poeta que ele se define, mas é como um escritor, um contador de história. Ele está bem posto realmente como um escritor merecedor e representativo, um escritor contemporâneo que obteve o Nobel em 2016. Então dá para ver que é um artista completo e complexo e variado, escreve prosa, uma prosa que está nas canções dele, porque muitas canções são contos, a gente que lê as letras, muitas de longa duração e outras são poemas, e o Prêmio Nobel está aí para valorizar esse compositor que é um escritor sem dúvida alguma. Essa canção do Dylan foi lançada agora em março, no final de março. Ela tem quase 17 minutos. Ela surgiu no site do Bob Dylan, bobdylan.com, logo após o cancelamento de uma turnê que se iniciaria no Japão no mês de abril. Foi cancelada por causa dessa pandemia do coronavírus que parou o mundo. O Bob Dylan não compunha uma música inédita há 8 anos e lançou essa música sobre o assassinato do Kennedy. Ele lançou essa música endereçando uma mensagem aos fãs. Eu vou usar uma tradução, tá no site Dylanesco, que é um site brasileiro, um blog que eu sigo, que é muito bom, tá sempre atualizado sobre o Bob Dylan, e é uma tradução que eu acho bem correta. Vou ler primeiro em inglês e depois a tradução. Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years. This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting. Stay safe, stay observant, and may God be with you. Bob Dylan. Saudações para meus fãs e seguidores com gratidão por todo o seu apoio e lealdade durante os anos. Esta é uma canção inédita que gravamos há algum tempo e vocês talvez achem interessante. Fique seguro, fique atento, que Deus esteja com vocês. E aí, o site do Bob Dylan tem uma fotografia assim do Kennedy, com aquele olhar lânguido dele, né, do presidente, um sorriso, olhos e lábios meio sorridentes, mais sorridentes que a Mona Lisa. O título da música, Murder Most Foul, e com uma letra assim meio gótica. E no final, depois que ele fala do assassinato, ele descreve como foi, vem aquelas imagens todas muito fortes, que foram impactantes para mim, porque essas cenas do assassinato do Kennedy sempre me impressionam muito quando eu vejo na televisão, e sempre passam, que são aquele carro aberto, andando, as pessoas admirando, gostando, e aí os tiros, e ele caindo no colo da Jaqueline, aqueles tiros
tiros e aquele sangue a céu aberto e ela assustada e o enterro, o velório e as crianças dele. Tudo isso me deixa sempre meio curiosa. Eu acho sempre fortes essas imagens, né? E aí eu fico pensando, nossa, que incrível, né? Que impressionante a maneira como ele está descrevendo isso. E depois que ele fala tudo isso, ele começa a falar de uma série de canções, várias, assim, que com certeza são importantes para ele e são importantes para uma época, são importantes para nós, né? Para uma geração, né? E aí essas músicas todas, assim, ela me lembrou, assim, daquele disco dourado, assim, que tá na Voyager, no espaço, né? Como uma cápsula do tempo, que a NASA pediu pro Carl Sagan reunir sons e imagens do nosso mundo para ficarem no espaço, para um dia, se alguém encontrar, e há ali sons da terra, das línguas, sons e músicas, canções, cumprimentos em várias línguas, e eu fiquei pensando que, será que o Bob Dylan pensou então em reunir numa canção todas as músicas que ele gosta, assim, numa lista, né? E talvez ele tenha pensado isso, né? Porque agora já no Spotify já tem playlists feitas por várias pessoas com todas essas músicas que ele pensou. Então a gente já entra no Spotify e o próprio Dylanesco já coloca todas as músicas que estão lá, né? Aí a gente vê ali o Nina Simone, a gente vê Patsy Cline, que é uma folk singer dos Estados Unidos de 1963. A gente vê Robert Johnson, The Who, Tom Jones, Woody Guthrie, Etta James, John Lee Hooker, Eagles, Carl Wilson, Bee Gees, The Platters, Queen, Frank Sinatra, Elvis Presley, Oscar Peterson, Stormy Weather, que é uma música que o Bob Dylan gravou também. Ele, há uns anos atrás, ele gravou um disco só com canções americanas, que ele gosta bastante. Então essa lista tá no Spotify. Então ele faz uma homenagem também a todas. Johnny Mitchell também. Beatles, né? Não podia faltar nessa playlist. E aí, então, essa canção de 17 minutos traz dentro dela todas essas outras canções e é uma homenagem a todo esse mundo musical, né? A todas as influências dele. Até eu estava assistindo uma entrevista do Dylan outro dia em que ele disse que ele influencia muitas pessoas, mas ele também é influenciado por muitos músicos, e ele sempre admitiu essas influências e essas recíprocas. Isso é muito bacana dele. Bob Dylan deu uma série de entrevistas, ele dá ao longo da vida dele. Não obstante ele tenha sido biografado também várias vezes, eu gosto sempre de ouvir de ler e ouvir o que ele fala nas próprias palavras. Sobre o álbum Rough and Rowdy Ways, que será lançado dia 19 de junho, como anunciado no site dele há alguns dias atrás. Depois que ele cancelou a turnê dele, que ele faria em junho no Japão, ele começou a lançar algumas músicas. Sobre a primeira delas, eu já falei aqui no primeiro episódio. A segunda, I Contain Multitudes, ele lançou aí alguns dias depois da primeira, e agora, semana passada, ele lançou False Prophet. Foi uma música, um blues, gerou também uma grande repercussão, muitos comentários, e com o lançamento dessa música False Prophet, ele anunciou também o lançamento desse álbum. Vai se chamar Rough and Rowdy Ways.
A capa desse álbum é assim, um casal dançando, uma foto muito bacana. Atrás desse casal dançando tem uma pessoa assim numa máquina de música. E essa fotografia que foi usada foi tirada por um fotojornalista que é Ian Barry, que admitiu que ele não conhece muito o Bob Dylan, mas ficou muito honrado pela foto dele ser usada na capa de um álbum dele. Essa foto é de 1964. O álbum tem um nome que faz uma homenagem a um cantor de folk music que é o Jimmie Rodgers, que tem um álbum bem antigo que se chama My Rough and Rowdy Ways. Ela é de 1929. Ela tá no YouTube. Eu vou colocar aqui só um pedacinho para vocês ouvirem. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. For years and years I rambled, drink my wines and gamble, but one day I thought I'd settle down. E sobre a música False Prophet do Bob Dylan, também ela está inspirada num blues de 1954, de um álbum do lado B, de um cantor chamado Billy the Kid Emerson, um pianista. O Elvis Presley gravou várias canções desse pianista. E o blues em que o Bob Dylan se inspirou é chamado If Loving is Believing. E essa informação ela tá numa publicação que é npr.org, que saiu 12 de maio de 2005, num artigo do Tom Moon. Ele faz toda uma análise, né, esclarecendo que não é um plágio de jeito nenhum, é uma inspiração, tanto que o Bob Dylan ele usa a cadência do blues, o ritmo é sempre a mesma, todo mundo sabe que blues é blues e todos os músicos que tocam blues sabem, né, que eles usam a mesma chave, só que ele muda alguma coisa que faz com que fique bem diferente, mas lembra, e é uma homenagem, e a letra bastante diferente, e nesse artigo ele fala que isso acontece sempre, do Bob Dylan se inspirar em outros músicos, e vira e mexe alguém fala que, olha, ele usou tal pessoa, tal músico, tal escritor, usou tal verso de tal pessoa, isso é corriqueiro, assim, ao longo da carreira do Dylan, mas que isso é considerado como um diálogo entre os artistas, né, e especialmente com o Dylan, isso é muito corriqueiro, ele mesmo ele fala que ele se influencia e ele influencia outros artistas, e ele é influenciado, e nesses últimos tempos, principalmente por essas 3 últimas canções que ele tem lançado, a gente vê que na primeira delas, que é a Murder Most Foul, que tá no episódio 1 desse Procurando Dylan, ele faz aí, lista várias referências de canções americanas e grupos e referências dele de filmes, inclusive, até o Clark Gable tá entre essas referências com o filme E o Vento Levou, canções e artistas de quem ele gosta, Marilyn Monroe, todas essas lembranças estão na música. Depois, na outra canção, I Contain Multitudes, onde ele também assume expressamente que ele é um resultado de todas essas influências dessa cultura que ele com certeza absorve, né? E essa do Falso Profeta, que a letra também dialoga esse tempo todo com essas informações e brinca com essa ideia, né, de que ele realmente catalisa, né? Não que ele seja um profeta, pelo contrário, é um falso profeta, não é profeta nenhum, mas reúne todas essas influências do nosso mundo contemporâneo que está cada dia mais evidente, principalmente agora, nessa época em que está todo mundo em casa, inclusive ele, provavelmente, e recebendo aí pela internet também, ou pela suas próprias antenas, todos os pensamentos por leitura, conversas, diálogos,
diálogos, reflexões de tudo que a pessoa foi, leu, ouve, música, cinema e todas as influências que sempre teve e que tem vontade de expressar. E ele, mais do que nunca, um artista completo, tá fazendo isso e vai lançar esse álbum e falta assim 1 mês e pouco pra gente ouvir e eu tô muito curiosa. Nesse episódio eu vou falar sobre uma música que tá no novo álbum do Bob Dylan, que é Rough and Rowdy Ways, que foi lançado hoje, dia 19 de junho. A gente tava esperando, assim, com bastante ansiedade, assim, por esse novo álbum. Falei aqui já sobre ele no episódio 5. A música é I've Made Up My Mind to Give Myself to You. Essa música ela tem 6 minutos e 25 e é uma música assim bem lenta, como algumas outras que estão no álbum. Outras são blues e essa é assim, é uma música bem calma, bem lenta, uma balada, é bem bonita. Essa música eu vou falar um pouco sobre ela junto com algum comentário sobre a entrevista que o Bob Dylan deu semana passada, que foi publicada no The New York Times. Aqui no Brasil a Folha publicou também, o Estado publicou. Ela foi divulgada em vários meios de comunicação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Foi dada pro Douglas Brinkley. Ele fala coisas muito legais e eu acabei traduzindo partes dessa entrevista também oralmente. Vou colocar aqui uns trechos. E o Bob Dylan, fazia tempo que ele não dava uma entrevista e ele fala umas coisas muito legais, assim, que são bem complementares às letras do álbum dele, né? Mostram, assim, um momento, assim, de vida dele. Mais de 70 anos, ele tem uma carreira super longa, uma carreira em que ele produz incessantemente, em que ele tá sempre crescendo, evoluindo, pensando sobre o mundo, sempre produzindo com honestidade, sempre fiel a ele mesmo, ao que ele pensa. Eu achei interessante, assim, porque no YouTube, esse álbum que foi lançado hoje, todas as canções já estão com as letras, né? Assim, já estão com as letras. Então a gente já pode ouvir as músicas lendo as letras ao mesmo tempo, com muitos acessos, assim. Então essa música, por exemplo, I've Made Up My Mind to Give Myself to You, já tá, alguém já colocou as letras aí, é bem legal. Não só essa música, mas várias outras, né? Então essa música é, assim, uma canção de amor. O Bob Dylan, ele faz várias canções de amor, né? Um amor, assim, romântico, mas também pode ser um amor pela vida, assim, outra coisa. E ele se coloca, assim, como uma pessoa que já viveu bastante, né? E isso na entrevista ele fala, né? Quando o Douglas pergunta pra ele como ele vê a tecnologia hoje, porque nessa entrevista ele, Bob Dylan, tá também no isolamento, como a gente também tá, assim, por causa da pandemia, do coronavírus. E aí ele fala assim, olha, a tecnologia no nosso mundo é totalmente diferente, né? Todo mundo que tem mais idade, né? Como ele e eu e todo mundo, assim, que não é jovem, que não tem uma juventude, assim, que não tá... Ele fala assim, a gente já tem um passado, a gente tem uma história, passamos por várias coisas. Tem gente que já passou por guerra, tem gente que não passou por guerra, mas tem um passado, tem uma história. Os jovens não, eles têm só uma expectativa de futuro, um presente e tal. Então, para eles a tecnologia tem uma outra configuração. Ele fala, ele no caso tem um passado, uma história para lembrar e fica reexaminando as coisas, né? E isso se reflete também nas pessoas em quem ele se inspira. Então ele comenta do Little Richard, né? Que são as pessoas que iluminaram o caminho dele antes dele começar a fazer música e até no meio do caminho e tudo. Então ele fala sobre isso, é bem legal, e todas as músicas dele têm esse tom, né? Então assim, aqui ele começa I'm sitting on my terrace, estou sentado no meu terraço, né? Perdido nas estrelas, ouvindo o som das
dos violões tristes, né, das sad guitars, né, o som das cordas tristes, né, bem bacana isso, né, essa tristeza assim que realmente tá assim no meio da gente assim agora. Nessa época. Tanta gente, eu pelo menos me sinto aí, cada um interpreta de acordo com a tristeza que tá sentindo no momento, né? I've made up my mind to give myself to you. Eu tomei essa decisão de me dar para você. I saw the first fall of snow. I saw the flowers come and go. Eu vi as flores indo e vindo. Então, olha o tempo que passa, né? Depois, mais lá pra frente, ele fala, me leve para viajar. Você é um viajante, né? You were a traveling man. E ele se refere a man. Me mostre alguma coisa que eu não entenda. Show me something I don't understand. Depois ele já muda, né? I'm not what I was. Things aren't what they are. Eu não sou o que eu era, as coisas não são o que elas foram. I'll go far away from home with her. Eu vou longe de casa com ela. Então ele já muda, né? Aí ele é um homem e ele vai com a mulher, né? E aí ele se coloca numa perspectiva de um viajante, né? Viajante numa estrada e de desespero, né? E em várias canções o Bob Dylan fala em estrada, em desespero, então em Desolation Row, One More Cup of Coffee Before I Go. Várias canções ele fala em pegar a estrada, em tristeza, em amor. Isso é uma coisa meio recorrente na imaginação dele, né? E tá aí, só que nessa música, então é bem evidente o tempo que passou e que se mostra assim na idade, na experiência dele, nessa ideia assim de que passou muito tempo e assim, e é uma época assim de tristeza mesmo e de análise das coisas. E isso tudo pode ser analisado assim junto com tudo que ele fala nessa entrevista que ele deu e foi publicada na semana passada, e especificamente nesses pontos assim que eu falo agora, né? E eu achei assim bem interessante que ele comenta sobre uma outra canção, I Contain Multitudes, que tá também nesse disco. Ele fala que ele coloca num mesmo plano numa trilogia o Indiana Jones, a Anne Frank e o Rolling Stones, né? E que para ele esses três na música estão com uma trilogia. E em todo esse disco, em todo esse álbum, ele fala referências de todas as pessoas e lembranças e referências que ele tem na formação dele, na mente dele, na mentalidade dele. Então eu achei esse disco muito bonito, esse álbum é muito bacana. Agora eu vou traduzir aqui para vocês um trecho da entrevista que o Bob Dylan deu para o The New York Times. I Contain Multitudes é muito surpreendentemente autobiográfica. Os dois últimos versos transpiram assim um estoicismo absoluto, enquanto que o resto da canção é totalmente confessional, né? Você se divertiu usando esses impulsos contraditórios de você mesmo e da natureza humana em geral? Eu não tive que lutar muito. É o tipo da coisa que quando você entra num fluxo de consciência e deixa seguir, as coisas vão. Nessa canção, os últimos versos vieram por último. Claro que o que catalisa a música é o título, né? É uma das músicas que você escreve assim por instinto, como num estado de transe. Muitas das minhas músicas recentes são assim, são tangíveis, elas não são metáforas. As letras não são metáforas. Parece que elas se conhecem, elas sabem que eu posso cantá-las vocal e ritmicamente. Elas como que se escrevem, elas mesmas contam comigo para que eu possa cantá-las. De novo, nessa música, você nomeia várias pessoas. O que fez você se decidir a nomear Anne Frank perto de Indiana Jones? A história dela significa um monte, significa bastante, é muito profunda. É difícil articular ou parafrasear, principalmente na cultura moderna. Mas todo mundo tem, assim, um déficit de atenção.
pegando o nome da Anne fora do contexto, ela é parte de uma trilogia. Você poderia simplesmente perguntar o que fez você decidir incluir Indiana Jones ou os Rolling Stones? Os nomes não são solitários, a comunicação entre eles é que acrescenta alguma coisa a mais do que os nomes isoladamente considerados, né? Entrar em detalhes não é referente. A canção é como uma pintura, você não pode vê-la de verdade se você olha muito de perto. As partes individuais são só partes de um todo. I Contain Multitudes é como uma escrita em transe. Bom, não é bem como uma escrita em transe, é uma escrita em transe. Esse é o jeito que eu atualmente vejo as coisas, é minha identidade, eu não vou questionar isso, eu não tô nessa posição, toda linha tem um propósito particular, em algum lugar no universo, esses 3 nomes pagaram um preço pelo que eles representam e eles estão trancados juntos, né, e eu não posso explicar isso direito, why or where or how, but those are the facts, o porquê, ou onde ou como, mas esses são os fatos. Mas Indiana Jones era um personagem, né, de ficção. Mas a trilha do John Williams trouxe ele à vida, né? Sem aquela música, ele não teria sido It Wouldn't Have Been Much, não teria sido, assim, muito de um filme, né? É a música que faz o indie ficar vivo. Então, acho que essa é a razão dele estar na música. Eu não sei. Todos os 3 nomes vieram de uma vez só.